Oi, gente. Então, continuam os comentários desse livro, A Sabedoria da Transformação. E o capítulo seguinte está na página 58. Chama Acidente, e a monja Koenroshi conta do acidente de avião, onde faleceu o pai da Fábia, que foi o primeiro marido da monja. Ele morreu muito jovem, com 33 anos de idade, e ele era comentarista da Fórmula 1. E hoje é interessante porque hoje a gente está comemorando, é 9 de novembro, quando eu estou gravando esse vídeo. E a gente está comemorando o segundo memorial de Kuroda Roshi, que foi esse monge aqui. Tem esse retrato dele na frente de uma televisão. E ele foi irmão de Maizumi Roshi, que é quem ordenou a monja Koen, primeiro professor dela, no Zen Center de Los Angeles. E isso foi acho que em 83. E ele era o irmão desse professor, ele não veio para o Ocidente, ele sempre viveu no Japão, e era a base de um templo em Tóquio chamado Kirigayaji. E esse templo Kirigayaji era uma porta de entrada para inúmeros estrangeiros, não só do Ocidente, mas também da Ásia, de países como Nepal, a Tailândia, o Butão, que quisessem conhecer o budismo japonês. Ele facilitava a entrada dessas pessoas com vistos, com hospedagem, com dinheiro, com contatos, para que inúmeros praticantes ao redor do mundo pudessem estar lá no Japão praticando e conhecendo o estilo Zen original da escola Soto, onde o Zen realmente se estabeleceu com esse nome, né, com essa característica Zen. Então ele faleceu no dia 9 de novembro de 2021 e hoje que o texto fala sobre morte, é o dia que a gente lembra da vida dele. E eu me lembro que quando ele morreu, ele já estava doente de câncer já há alguns meses, estava muito fraco, já quase não falava, não comia, não saía da cama, muito encolhido, a pessoa vai murchando, né? A gente via por fotos. Então não era uma surpresa que ele fosse falecer, a gente estava todo mundo esperando isso. Mas quando ele morreu e eu fiquei sabendo, eu estava no mosteiro. Eu precisei sair correndo na hora e ficar sozinho um tempo. E eu saí pela rua e achei um canto num bosque para digerir aquilo, porque foi tão impactante na hora que eu soube que ele tinha morrido. E ele tinha sido meu professor anos antes. A gente não tinha um contato muito próximo e íntimo, mas eu senti praticamente como se estivesse morrendo o meu avô. E foi só na hora que ele morreu de fato, embora todo mundo soubesse que isso estava para acontecer, que eu senti esse buraco e que doeu. Então quando morre alguém, não dá para não sentir essa dor e esse vão que fica, mesmo quando a gente está esperando. O momento imediato da morte, derradeiro, é sempre inesperado, é sempre um choque, é sempre um golpe muito dolorido. E esse buraco que fica nunca vai ser reposto por nada nem ninguém. Então é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar na nossa vida. Talvez seja mais difícil perder as pessoas que a gente ama do que lidar com a nossa própria morte. Eu não sei, os dois são muito difíceis, mas é essa a verdade fundamental da existência, que se a gente está aqui é porque um dia a gente não vai mais estar, que vida e morte pulsam simultaneamente, é a única certeza que a gente tem. E não é nada a ser temido, não tem nada mais natural do que morrer, assim como nascer. Tudo que começa termina, tudo que se une separa, e Buda nos ensina, não há nada a temer nisso, pois as coisas são assim mesmo, é para ser assim. E a gente no Zen, a gente considera vida, morte, Dogen Zenji, ele escreve sem separar os caracteres, como se fosse um termo só. Vida e morte pulsam simultaneamente. Um não existe sem o outro. Então ele até diz, eu anotei no meu caderninho aqui, gente, que em um dia, em 24 horas, a gente nasce e morre 6 bilhões, 400 milhões, 99.980 vezes. Em um único dia, a gente nasce e morre tudo isso. Dá mais ou menos 70 mil vezes por segundo. Então, quando eu estralo meus dedos, segundo o Zen, eu nasci e morri 70 mil vezes, sem que eu nem mesmo percebesse. Acho que é como se a gente estivesse vibrando. Não sei bem o que isso quer dizer. Como que esses sábios da antiguidade chegavam nesses valores, né?
mas acho que é uma ideia, uma tentativa de mostrar que o tempo inteiro essa impermanência está acontecendo, e essa morte que vira vida e que se transforma em morte, mas que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, está presente o tempo inteiro, desde que a gente nasce, desde que a gente acorda, até o momento final. E o que o Zen ensina é que como a vida não é fixa nem permanente, ela vai e volta, a morte também não é fixa nem é permanente. A morte também vai e volta. Outro dia eu estava vendo um filósofo na TV e ele falando que o sinal de maturidade é quando algumas coisas em nós já morreram. E essa pessoa, ele comentava duas grandes mortes que são importantes na vida, em vida. É a morte de querer agradar todo mundo e a morte de querer salvar o mundo. Conforme as pessoas vão ficando velhas, eu ainda não me considero muito velho não, mas eu entendo que conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que o mundo não vai ser salvo, assim, a gente não vai ver isso. Mas o que a gente pode fazer é o máximo para melhorar o que está à nossa volta, o que está ao nosso alcance. Isso não significa que a gente vai jogar a toalha para tudo, mas aquelas ideologias de querer mudar as pessoas e mudar o sistema e mudar a violência, as injustiças do mundo, isso fica um pouco mais quieto, porque a gente percebe que malemar a gente consegue viver de acordo com que nós mesmos nos comprometemos no nosso quintal, e o que dirá mudar o mundo inteiro. Então isso é uma coisa que com o tempo a gente vai deixando de lado, vai aprendendo a morrer. E a segunda coisa é não se preocupar com o que os outros vão pensar. Isso é essencial, é fundamental. A liberdade de expressão com a educação e a liberdade de pensamento. E para pensar, para ter opinião, a gente necessariamente vai ofender algum grupo de pessoas que vão ficar insultadas, aquelas que não têm a mesma opinião, em um mundo diverso de milhões de maneiras de pensar diferente. Mas se a gente quiser ter autenticidade, credibilidade e no fim do dia, no fim da vida, olhar para o espelho e entender que a gente fez verdadeiramente o nosso melhor, porque o nosso melhor tentou o tempo inteiro estar alinhado com o que a gente entende como verdade, então a gente pode ir dormir ou morrer em paz.